Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando Verbo. Estamos aqui nesse domingo, já oramos, já votamos e agora vamos descansar no Senhor. É o que temos que fazer como cristão. Antes de tudo, orar muito, buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus e pedir para que Ele possa pelo menos nos dar a graça para suportarmos as adversidades que estão por vir, porque estamos vivendo um momento muito cruciante em que a operação do erro está atuando de maneira generalizada no mundo inteiro. É muita mentira, é muito engano, é muita fraude, é muita falcatrua e só Deus pode nos livrar de tudo isso aí. Haja visto que nós já vimos lá nas eleições dos Estados Unidos, né? O que está acontecendo lá. E se num país de primeiro mundo, a primeira potência mundial, está acontecendo aquelas barbaridades, né? 7 milhões de mortos que votaram, 10 milhões de votos inválidos, 7 milhões de votos subtraídos do candidato que estava à frente. Então, a gente fica pensando, se lá está acontecendo isso, que dirá num país de terceiro mundo como o Brasil. Então só Deus para nos guardar. E é sobre isso que eu quero falar com você nesses próximos minutos. Antes, porém, eu quero te pedir, nos ajude, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Enquanto eu falo com você, deixa o seu like, o seu joinha. Se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso lá no Insta, @Josué Rasgando Verbo. Aqui no topo dos comentários está o link do meu Instagram. E se você tem sido abençoado por esse ministério, você pode semear nesse ministério utilizando os dados que está aqui também no topo dos comentários. Amém? Posto isso, então, vamos ao que interessa. Irmãos, nós já temos falado aqui a respeito da operação do erro, do engano que está acontecendo em todos os cantos do planeta. A maior referência disso é as eleições dos Estados Unidos. E aí a gente fica pensando, se em um país de primeiro mundo está acontecendo tamanhas falcatruas, tamanhas fraudes, que dirá num país como o Brasil? É justamente isso. Por que eu estou falando isso? Para você entender que na atual conjuntura, a única coisa que vale agora é a nossa oração, a nossa interferência como igreja. Nós sabemos bem quais são os melhores candidatos para nós como igreja, para nós que somos defensores do bom costume, da família tradicional, seguimos o modelo judaico-cristão. Nós sabemos o que é melhor para nós. Porém, independente de você votar certinho ou não, nós sabemos que está acontecendo algo muito sinistro em todos os cantos do mundo, principalmente aqui na América Latina e na América do Sul. Nós vimos recentemente, né? A Argentina tinha abandonado o regime comunista da Cristina Kirchner, agora votou novamente num candidato e ela como vice, está lá de novo um líder comunista. Olha o que eles estão passando. A Bolívia estava sob o jugo do índio cocaleiro, aquele comunista que tentou até fechar igrejas, né? Vocês se lembram do momento em que todas as igrejas aqui do Brasil estavam orando para os nossos irmãos na Bolívia, porque eles estavam querendo proibir cultos? Então, o povo já esqueceu e já está lá o cara de novo. Agora, cá entre nós, será que foi o povo mesmo que votou? Será que eles tiveram mesmo essa quantidade de votos aqui na Argentina, lá na Bolívia? Lá na Venezuela, por exemplo, os caras estão morrendo de fome, comendo comida do lixo, e o Maduro se candidata e ganha, se candidata e ganha. Será que ele está tendo mesmo essas quantidades de voto? E a mesma coisa é o que está acontecendo na atual conjuntura. Será que essas pessoas que nós estamos de boca aberta ao vê-los no segundo turno, ou até mesmo já ganhando as prefeituras no primeiro turno, será que de fato eles tiveram essa quantidade de voto? Sabendo isso, cabe a nós fazer o quê? Orar, interceder, porque estamos vendo a operação do erro, o engano, a mentira. E a palavra de Deus diz o quê? O mundo jaz no maligno, ou seja, já está sob o domínio, o controle do maligno. É bem verdade que o maligno atua segundo a permissão de Deus, mas sabendo da proximidade da volta de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja, nós sabemos que ele terá mais liberdade, mais permissividade da parte de Deus. Aí então, uma pessoa perguntou, mas pastor, e agora, como é que fica isso? A gente está vendo que nem lá nos Estados Unidos, o candidato comunista apoiado pela China, apoiado pelo dragão, parece que está prevalecendo sobre um candidato que aparentemente
seria o melhor para a igreja, para o povo cristão, para a família tradicional? O que está acontecendo? Como é que é esse negócio? Nós precisamos entender uma coisa. Ao ver situações como essa lá nos Estados Unidos, ao ver situações como essa aqui na Argentina, na Bolívia e talvez aqui no Brasil, ao ver, talvez, né, nas grandes capitais, comunistas roxos assumindo prefeituras importantes, nós precisamos entender uma coisa. Não é porque Satanás tem todo esse poder, não é porque ele está ganhando espaço e Deus perdendo espaço. É porque algumas coisas vão ter que acontecer. Nós sabemos que tudo está se encaminhando para quê? Para a implantação da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial visa o quê? Preparar todo o cenário da Terra para o governo do anticristo. E nós sabemos que o partido mais importante para trabalhar para esse governo único mundial é o comunismo, irmãos. É o comunismo. E ele está dominando o planeta inteiro. Eu já disse para vocês, estão usando a China como base para alastrar com esse regime, com esse sistema por todo o planeta Terra. A China está sob influência de inúmeros países, inúmeras regiões da Terra. Eles estão se alastrando, os tentáculos do dragão estão alcançando inúmeras nações, inúmeros povos. Eles estão comprando tudo pelo mundo. E nós já ouvimos aqui nesse canal, Deus disse isso, que permitiria. Não adianta se assustar, mas como pode? Tem pessoa que ficou revoltada, irmão. A questão agora não é torcida, não é torcida. Quando pessoas ouviram, né, Deus falando aqui nesse canal por misericórdia, que os Estados Unidos iria cair para a segunda posição e a China iria subir para o primeiro. Tem pessoa que ficou revoltada. Ele acha que a questão mundial, a geopolítica, é questão de torcida. Ah, eu sou crente, eu vou ter que torcer para os Estados Unidos. Eu sou crente, eu vou ter que torcer para que só ganhe agora governos que não são comunistas. Não, a tendência é o quê? É esses tipos de governo ir ganhando espaço, ir se alastrando. E nós devemos entender que tudo isso é para se cumprir a palavra de Deus. E nós precisamos entender que a nós, como igreja, cabe orar, cabe interceder, cabe clamar, não se desesperar, não perder a paz, não perder a paciência, não perder a perseverança. Em nome de Jesus Cristo, pode ter certeza de uma coisa, da Itália, Deus está falando, da Itália, por esses dias vai começar a sair noticiários novamente de situações caóticas lá, dizendo que o Covid está dominando tudo, dizendo que está morrendo muita gente, e o que ocorre é que tudo isso é para gerar pânico. E após esse pânico, vai vindo como uma tsunami e alastrando para outros países, para outros continentes, e virá esta segunda onda da pandemia, virá lockdown bem mais severo do que os anteriores, e eu já disse para vocês que o propósito deles não é afetar bailes, casas de show, espetáculo, é principalmente a igreja. E o que nos entristece é justamente em saber que existem inúmeros crentes que com essa certa liberdade já não estão indo para a igreja, estão aproveitando e usando isso como pretexto. Não, eu não vou para a igreja, tem que tomar cuidado, eu não vou para a igreja por causa desse Covid. E o que acontece é que, se com essa certa liberdade, crentes já não estão indo para a igreja, crentes já estão afugentando da casa do Senhor, quando vier essa segunda onda, quando vier esse segundo lockdown, pronto, acabou. Meus irmãos, se vocês tivessem noção da quantidade de pastores que está reclamando, falando assim, meu irmão, pastor Josué, aqui a igreja me abandonou. Aqui existem pessoas que há meses não aparecem na igreja. E sabe qual é o pior de tudo, irmãos? Que além das pessoas não aparecerem na igreja, abandona o pastor lá, não ajuda o pastor, não manda uma oferta, não manda o dízimo. Ah, já que eu não estou indo mesmo para a igreja, já que eu não estou cultuando, por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar? Aí eles esquecem que o pastor tem 8, 10 mil reais de aluguel para pagar, se esquece que o pastor tem água, tem luz e PTU para pagar, se esquece que o pastor tem outras famílias menos favorecidas que precisam de uma ajuda, de uma cesta básica. Simplesmente, eu estou conversando com pastores que estão abandonados por suas ovelhas, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. As pessoas ficam em casa por conta do lockdown, mas se esquece que lá a conta do aluguel continua chegando todo mês, a conta de água continua chegando todo mês, a conta de luz continua chegando todo mês. Todo mês o pastor tem lá famílias dizendo assim, pastor, não tem comida em casa, preciso de uma cesta básica, preciso de uma ajuda. E as pessoas acomodadas no conforto da sua casa, em nome de Jesus Cristo, você
que abandonou o seu pastor, você que abandonou a sua igreja. Em nome de Jesus, meu irmão, se pelo menos você não quer ir para a igreja, se pelo menos você quer ficar em casa nesse lockdown, honre com seus compromissos e entenda que não é responsabilidade do teu pastor pagar aquele aluguel altíssimo sozinho, não é responsabilidade do teu pastor pagar IPTU, pagar água, luz, internet, telefone da igreja sozinho, e você dizendo assim, não vou pagar porque eu não estou indo lá, não estou usando lá. É assim que se faz, em nome de Jesus Cristo. A minha preocupação é essa, se nesse momento que ainda temos uma certa liberdade, crente já não está indo para a igreja, e quando vier essa segunda onda aí, meus irmãos, agora o que acontece é o seguinte, por causa de um lockdown, as pessoas estão ficando em casa, por causa de uma pandemia, as pessoas estão ficando em casa, e se vier aí uma ordem mais severa, mesmo dizendo assim, não aceitamos mais o cristianismo, não aceitamos mais essa questão de religião, porque vocês sabem que em todo país que o comunismo assume, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a igreja, com a religião. Eles fecham todos os templos, você sabe disso aí. E aí, você está disposto a servir a Deus, a congregar, mesmo correndo o risco de ir para a cadeia, mesmo correndo o risco de ir para um campo de concentração? Você está preparado para isso? Sabe o que me dói no meu coração, meus irmãos? É que na realidade é essa, né? A igreja hoje, ela não tem estrutura sequer para viver por Jesus, que dirá morrer por Jesus. Não é verdade? Nós fomos chamados não é para viver por Jesus, nós somos chamados era para morrer por Jesus, mas infelizmente nós estamos vivendo dias em que crentes não querem saber de viver por Jesus, que dirá morrer por Jesus. Você se esquece que o evangelho chegou até nós por conta de inúmeros cristãos que não mediram as consequências e junto com suas famílias foram devorados por feras nas arenas do Coliseu, servindo de espetáculo, derramaram o seu sangue, sendo devorado por leões, por feras, sendo transpassado por lanças, sendo queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, cerrado ao meio. Por conta dessas pessoas o evangelho chegou até mim, chegou até a você, e agora, por conta de uma pandemiazinha aí, você não rela o pé na igreja, você diz que tem que ficar na tua casa, e não bastando tudo isso, ainda larga toda a responsabilidade na costa do teu pastor. Você não ligou para o teu pastor para perguntar se eu conseguiu pagar o aluguel esse mês? O senhor conseguiu honrar com todos os compromissos esse mês, pastor? Não estou indo aí, mas está aqui o meu dízimo, não estou indo aí, mas está aqui a minha oferta. A gente sente isso, meus irmãos, as pessoas não querem mais saber de fazer mais nada. Querem simplesmente receber. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui para tentar melhorar essa plataforma. Tem pessoas que pensam que existem muitas pessoas aqui que ajudam o canal. Meu irmão, se tiver meia dúzia de pessoas, é muito. Meia dúzia. Está no topo dos comentários aqui, mas é meia dúzia de pessoas que ajuda quando dá, que ajuda quando pode. Você está entendendo? Então eu fico imaginando quem está com a responsabilidade de pagar 8, 10 mil reais de aluguel. E isso é o desprezo das ovelhas para com a sua igreja, a igreja que um dia o acolheu, que orou por você, que te aconselhou, que intercedeu por tua casa. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa, eu e você, nós fomos chamados para morrer por Jesus. É isso que ele diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu já expliquei para vocês o que quer dizer testemunha. Testemunha quer dizer mártir. Ele disse assim, recebereis poder e ser-me-eis mártir. Mártir aqui em Jerusalém, mártir na Judéia, mártir em Samaria e mártir nos confins da terra. Verdade, lá em Jerusalém nós vimos muitos mártires, na Judéia vimos muitos mártires, na Samaria muitos mártires. Mas aqui, nos confins da terra, não estão querendo nem viver por Jesus, que dirá morrer por Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, nós temos que nos preparar. E se Deus permitir que o cerco aperte um pouco mais? E se Deus permitir que a coisa fique um pouco mais estreita? Aí você abandona tudo de vez? Você vai se esconder dentro da tua casa? Você vai abandonar o teu pastor? Lembra-se do que eu falei esses dias aí, da igreja, da época dos apóstolos? Tiago tinha sido assassinado. Herodes viu que o povo gostou, aplaudiu, já pegou Pedro e falou, prende esse cara aí que no início da semana é o próximo que eu vou matar para ganhar ibope. A igreja estava sob sentença de morte se adorasse a Jesus, se cultuasse. Sob sentença de morte se cultuasse. E o que eu disse para vocês? Estavam todos reunidos na casa de João Marcos, orando, cultuando a Deus.
E por conta desse culto, dessa oração, Deus abriu as portas do cárcere, quebrou as cadeias que prendiam Pedro, soltou Pedro e ele voltou e o culto continuou. Meus irmãos, nós não estamos nem debaixo de ordem de morte ou de cadeia e já não estamos cultuando, né? Você ouviu alguma lei aí dizendo que se você for para a igreja você vai preso? Você ouviu alguma lei dizendo aí que se você for para a cadeia você vai ter que pagar uma... Se você for para a igreja você vai ter que pagar uma multa e ainda vai para a cadeia? Não, você não ouviu nada disso. Você está em casa simplesmente por quê? Porque está com medo. Com medo. E a realidade é o seguinte, meus irmãos, me desculpe, mas nós somos chamados para enfrentar a morte. Nós somos chamados para enfrentar a morte. O que eu tenho que fazer? Eu vou me precaver sim, não estou dizendo para ninguém sair sem máscara, sem álcool gel, sem nada. Coloque a tua máscara, passe álcool gel na mão e vá fazer a obra de Deus. Levante a tua cabeça, vai orar, vai para a casa de Deus. Talvez é por isso que esse canal não cresce muito, irmão. Aqui a gente não entrega chave de carro, não entrega envelope. Aqui a gente não fala de prosperidade. Aqui a gente fala do posicionamento da igreja. Aqui a gente fomos chamados para dizer assim, é tempo de acordar, é tempo de despertar. Não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo de brincar de ser pastor. O que eu estou falando aqui é para ovelha, é para obreiro, é para pastor, é para bispo, é para apóstolo. Eu não tenho papo na língua, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, isso aqui não é para agradar ninguém, não é para massagear o ego de ninguém, não. Então, em nome de Jesus Cristo, tome posição. Se Deus te chamou e te deu poder, até mesmo para ser mártir, até mesmo para morrer por ele, crucificado, transpassado por uma lança, ao fio da espada, na guilhotina, como Paulo. Se fomos chamados para isso, como eu posso agora me trancar em casa, mesmo eu tendo uma máscara, um álcool gel, a igreja lá medindo a temperatura, com tudo isso, eu me trancar dentro de casa e falar, não é seguro eu ir para a igreja, não é seguro eu ir para a igreja. Me poupe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, essa desculpa é esfarrapada, em nome de Jesus Cristo, tome posicionamento. Deus quer que a igreja acorda. Esse aperto que ele está permitindo aí é para acordar a igreja, é para despertar a igreja. E se você não se despertou com isso que veio até agora, se for preciso, ele aperta um pouco mais, mas que vai ter que acordar, vai ter que acordar. Se for preciso, fica mais estreito, mas que vamos ter que acordar, vamos ter que acordar. É tempo de orar, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de se encher do Espírito Santo. Meu irmão, como que ficaria o mundo se nesse momento os pastores, os homens de Deus falassem assim, eu não posso ir aí orar na tua casa, eu não posso ir aí orar no hospital, porque estamos com pandemia, está numa crise, eu tenho que poupar minha casa, eu tenho que poupar minha família, não vou sair para orar, não vou sair para evangelizar, não vou sair para expulsar demônio. Alguém me liga aqui e fala, pastor, vem aqui expulsar um demônio. Não posso por causa da pandemia. Pastor, meu ente querido está na UTI, desenganado, dá para ir orar? Não posso. Pastor, um demônio pegou meu filho aqui em casa, aqui tá quebrando tudo, vem aqui orar. Não posso. É assim? Como que seria? Se fosse dessa forma, se eu fosse pensar somente na minha saúde, na minha casa, na minha família. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para enfrentar Satanás de frente. Nós somos chamados para entrar no inferno, para entrar no território de Satanás. Ouça bem o que eu vou te dizer. Eu e você fomos chamados para saquear o inferno e povoar os céus. E é nesse tempo que eu e você temos que fazer a diferença. É nesse tempo que eu e você temos que nos encher do Espírito Santo de Deus e ir para cima. É nesse tempo que eu e você temos que nos encher de Deus e ser a boca de Deus para o aflito, para o necessitado, para o deprimido, para o angustiado, para o amargurado. Em nome de Jesus Cristo, receba essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo e continue orando, viu, meus irmãos? Continue orando que vai começar agora a contagem, vai começar agora a abertura das urnas e só Deus pode nos livrar do que Satanás fez. Agora, uma coisa é certa, seja o que for, se entrar comunista aqui em São Paulo, se entrar comunista nos Estados Unidos, nós sabemos que isso só aponta para a brevidade da volta de Jesus. Você está entendendo? Eu vou fazer a minha parte que cabe a mim fazer. Eu tenho 2 candidatos, um é comunista, o outro é mais ou menos, ou é menos. Eu vou votar nesse aqui que é menos. Pronto, fiz a minha parte, acabou. Você está entendendo? Agora, se mesmo assim Deus permitir que entre o comunista, amém. É sinal de que o anticristo está assumindo mesmo de vez. Se acontecer a entrada do Biden lá nos Estados Unidos, a entrada de comunista aqui em São Paulo, em Porto Alegre, em outras capitais, não se assuste. Não é porque Deus está perdendo. Não é porque Deus não tem mais controle. É simplesmente porque o anticristo está assumindo o planeta. E se o anticristo está assumindo o planeta, é uma mensagem de Deus para mim e para você. Se prepare, se encha do Espírito Santo, porque a trombeta toca a qualquer momento. A trombeta toca a qualquer instante em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, divulgue esse vídeo, compartilhe essa mensagem.
Em nome de Jesus, me ajude, irmãos. Nós precisamos chegar a 10 mil inscritos. Vamos fazer isso nesse período agora. Em nome de Jesus, eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. É a sua maneira de evangelizar. Você pode evangelizar simplesmente mandando esse vídeo para outras pessoas, compartilhando esse vídeo, você já está ajudando. Você talvez não tenha a habilidade de ir lá pregar, então fala assim, eu estou mandando essa pregação para você, principalmente para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Essa mensagem é para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Essa mensagem é para você que perdeu as forças. Estou orando por você, estou intercedendo por você, mas faça agora a sua parte. Levanta. Levanta em nome de Jesus e vá para a casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um forte abraço.